Olá, meus amigos e minhas amigas, boa tarde. Estamos começando mais uma semana, trazendo para vocês mais um programa Pedro Paulo na TV, aqui na TV Nova Nordeste, sempre neste horário de segunda a sexta-feira. E hoje nós vamos falar de um tema que com certeza interessa a você, principalmente a você que quer tornar a sua rua, o seu bairro cada vez mais agradável. E é cada vez mais comum a gente ver iniciativas como essa, que se espalha no país, né? São Paulo, Rio, Minas, aqui no Recife, em todos os lugares a gente vê pessoas se mobilizando para tornar a sua rua, o seu bairro, um ambiente de convivência harmoniosa e, sobretudo, de um espaço agradável para você curtir nos finais de semana, nas horas vagas, enfim. Para falar sobre esse assunto e quem está estimulando isso aqui em Pernambuco é o doutor Fábio Belmino, ele que é psicólogo, é microempresário, né, e está com uma ideia revolucionária. Aliás, tem acompanhado a ação em diversos bairros aqui do Recife e da região metropolitana, onde as pessoas se mobilizaram e isso se tornou uma realidade, né? Doutor Fábio, prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, telespectadores. Uma honra para a gente poder estar aqui, não é? E contribuir, colaborar aqui com essa experiência, a gente compartilhar, porque a gente acredita que compartilhando é que a gente vai conseguir esse crescimento, não é? Que as pessoas possam aderir a essa ideia de cooperar, de juntas poderem construir cada vez mais um bairro, uma rua, um local melhor para se viver, com mais qualidade de vida, com mais segurança, com mais respeito ao vizinho, e é assim que a gente procura viver e procura trabalhar para que essas ideias e esses projetos possam crescer na cidade e no país como um todo. Vamos no ping-pong aqui. Eu assisti uma palestra uma vez, isso foi durante a campanha eleitoral, passou a campanha, mas na verdade a gente vê isso nas comunidades, principalmente morros do Recife, onde nós tivemos uma mudança de paisagem. Antigamente o morro era uma cor só, ou era mal acabado. Hoje a gente vê cada casa de uma cor, a encosta pintada, né? A ladeira, a escadaria pintada, cada coisa de uma cor diferente, né? As pessoas se reunindo nas ruas, antigamente o medo predominava, né? O bairro sendo ocupado, dominado pelos seus moradores. Pelos seus moradores, e tornando aquilo um espaço agradável, de convivência harmoniosa, né? Exatamente, é a partir dessas ideias simples, né, ideias que partem das pessoas, né, que partem da parte do conglomerado social, não necessariamente são ideias que precisam vir do poder público, de cima para baixo, não é? Mas são ideias que vêm das pessoas que podem ali se organizar, elas conhecem a realidade local. Você falou de várias experiências aqui no Recife, e a gente tem aqui o Alto Zé do Pinho, que é uma referência nacional e internacional, né, do ponto de vista da cultura, onde as pessoas ali começaram a se organizar e elevar tanto a qualidade de vida, a cultura, a autoestima daquela comunidade. E assim, vendo esses projetos que se começam em pequenos locais, com pequenos grupos, eles começam a se proliferar de forma a que isso se torne a regra. Por que não a gente não tem uma regra de ter um bairro bom de se viver, onde nossas crianças possam estar nas ruas brincando, como eu fazia quando era criança lá no meu bairro, em Jardim Brasil, né? Andar de bicicleta, brincar de pega-esconde, enfim, é isso que a gente tem que resgatar. Jogar bola de gude no meio da rua, hoje se você fizer isso, é capaz de ser atropelado. A ser atropelado, exatamente. Então essas experiências, elas estão aí para serem copiadas, eu acho que não precisa nós inventarmos a roda. Basta olharmos e aperfeiçoarmos. Obviamente, cada comunidade, cada local, ele tem sua especificidade. Ele vai ter uma cultura diferente, uma gastronomia diferente, não é? Então, são aqueles aspectos que as pessoas que ali vivem que vão poder ressaltar e colocar aquilo para uma experiência de vida coletiva. Doutor Fábio, para a gente exemplificar um pouco melhor isso, o que torna, por exemplo, o bairro do Alto José do Pinho diferente de outros, né, que não tem as ações que a comunidade se mobilizou e colocou em prática? Olha, o Alto José do Pinho, a gente hoje tem como uma referência de organização, principalmente na questão cultural, as pessoas ali, né, aquela questão de sentimento de pertencimento ao bairro.
se sentir pertencerem ao bairro, conhecer a história do bairro, valorizar... Faltou essa palavra no começo do programa aqui, veio várias vezes, mas é a palavra pertencimento. Né? Exatamente, tomar conta do que é seu. Aquilo ali, aquele espaço é público, mas é o povo que tem que tomar conta, as pessoas que têm que estarem ali na rua, não é? Fazendo aquele espaço ser belo, ser agradável, ser seguro. Então, o Alto Zé do Pinho, com esse sentimento de pertencimento, com a virada cultural que lá teve, ele hoje se torna uma referência, não é? Ele torna-se uma referência a nível nacional e a gente já pode observar pessoas se referindo ao Alto Zé do Pinho aqui fora do estado de Pernambuco e em matérias a nível nacional que a gente vê a referência ao Alto Zé do Pinho. Então, esse sentimento de pertencimento eu acho que é a palavra-chave. Eu me sinto pertencente a... Às vezes nós somos carentes do poder público, em Recife, em Olinda, no nosso bairro mesmo, em Jardim Brasil, onde a gente vem construindo aos poucos essa experiência, não é, de chamar a comunidade, de chamar os moradores para que possamos melhorar a qualidade de vida do nosso bairro, um bairro que fica na periferia de Olinda, mas a gente vem conseguindo, pouco a pouco, trazer essas pessoas para que a gente possa realmente tornar aquilo que, em outrora, se a gente esquecer, e com uma certa distância do poder público, aquilo ali poderia se tornar caótico para as nossas vidas. E é ali que a gente vive e é ali que nossos filhos são criados. Então é ali que a gente tem que procurar dar o nosso melhor. Então, assim, de forma prática, não é? Eu aproveito, Pedro Paulo, teu programa que tem uma audiência maravilhosa e chega em todos os setores da sociedade, porque muitas vezes a gente está em casa e a gente vê experiências que acontecem e a gente pensa assim, poxa, que bonito isso aconteceu, mas a gente não sabe o que está por trás ali, todo o processo de construção que se deu ali, não é? Das pessoas lutarem, das pessoas irem atrás, tem um trabalho que existe. Muitas vezes a gente vê a matéria pronta e acha que tudo é fácil de se fazer. Não estou desestimulando, não é que seja difícil, mas nós temos que persistir. Né? Se verdadeiramente acreditamos que nós temos condições de tornar nossa rua, nosso bairro, nossa cidade melhor, a gente tem que persistir e insistir. E é esse trabalho que a gente vem fazendo. Lá em Jardim Brasil nós temos o exemplo da Rua Amazonas, que é uma rua belíssima. Foram eles que começaram esse trabalho lá, né, de mobilizando os moradores da rua para uma organização, e tem equipe de varrição, tem jardinagem. Da própria comunidade? Na própria comunidade. Não é? Isso, a nossa rua, que é uma rua ao lado, a Rua Maranhão, vendo um exemplo bonito, foi o que eu disse anteriormente, a gente não tem que inventar a roda. Vai copiando. A gente vai copiando o que é bom e adequando, obviamente, a cada experiência. De uma rua para outra já existem pequenas particularidades dos moradores que ali estão na Rua Amazonas, por exemplo, em Jardim Brasil 1, para os moradores da Rua Maranhão. Mas esse exemplo ele foi contaminando. Então, a gente consegue ter indo de casa em casa, conversando com os moradores, conscientizando para que aquele espaço é nosso. Somos nós que temos a responsabilidade, o poder público tem. Nós, enquanto cidadãos, temos que fazermos nossa parte e também cobrarmos do poder público. Mas o que é que nós fazemos ali? Então a gente procura organizar de forma coletiva e criativa a nossa rua. Então a gente tem, como eu falei anteriormente, equipe de varrição, equipe de jardinagem, nós temos um calendário festivo na rua, não é? E isso já está tomando conta do bairro. Outros moradores de outras ruas já vêm nos procurar e perguntar, olha, como é que vocês conseguem organizar? Eu disse, olha, persistir, insistir e dialogar. A questão é o diálogo, está aberto para o diálogo, para o contraditório, porque nem sempre essa aceitação é tão fácil. A gente está entrando na particularidade de cada um, a gente vai nas casas das pessoas conversar. E às vezes as pessoas são mais abertas às ideias e às vezes mais fechadas. Mais que isso, doutor Fábio, é uma quebra de paradigmas, porque não são poucas as pessoas que, por exemplo, né, só pelo fato de estar varrendo a frente da casa, aí aparece sempre um gaiato, se está trabalhando na prefeitura agora. Exatamente, Pedro. Você chegou num ponto bastante interessante. As pessoas dizem isso, quando a gente vai fazer uma visita, tem pessoas que se recusam a participar, o que é natural e a gente tem que respeitar. Essa adesão, ela tem que ser voluntária, não é uma imposição.
Nós não temos um condomínio fechado, onde existem as regras fechadas e todos têm que participar. É pelo convencimento que a gente tenta atrair. Mas tem pessoas que fazem isso, que você disse, não, eu não vou participar, eu não vou colaborar, porque isso é uma obrigação da prefeitura. Sabemos sim que a prefeitura tem suas obrigações, mas ao mesmo tempo sabemos que o poder público tem suas restrições. Então, como a gente equilibrar isso na balança? Não é? A gente jogar tudo para o poder público, e onde fica a responsabilidade individual do cidadão? E mais ainda, a nossa responsabilidade coletiva. Então é em cima dessas características que nossa comunidade, se espelhando em outras, já vem se organizando e vem tendo um crescimento e uma resposta interessante. Não é? Nós temos um calendário festivo, como eu falei. Nós temos a festa de São Pedro lá, não alusão a Pedro Paulo, que já vai estar convidado para a nossa festa de São Pedro. São Pedro, São não é? Paulo. Uhum. Nós temos a festa, nós vamos ter agora no próximo mês de maio, vamos ter a festa do vinil. Não é? É uma festa retrô que tem um cunho social, onde nós vamos fazer essa festa para os moradores da rua, para as famílias da rua. Vai botar a velha aberta, radiola para funcionar. Mas exatamente, com a radiola, com o vinil, e paralelo a isso, nessa festa nós vamos fazer recolhimento de alimentos para ações sociais. A gente está sempre procurando em coletividade, essas ideias não são ideias únicas e exclusivamente de Fábio, são dos moradores da Rua Maranhão, são dos moradores da Rua Amazonas, dos moradores de Jardim Brasil, que estão trazendo essas ideias. Então, nessa festa, por exemplo, a gente já tem um gancho, que é fazer uma ação social. Ora, se nós temos condições de ter alimento nas nossas casas, e a gente tem condições de fazer uma festa aqui na nossa rua para celebrar, para confraternizar, vamos pegar o que a gente tem também e doar um pouco para o outro. Vamos tornar, a gente está tornando a nossa vida tão boa no bairro, a comunidade alegre, a comunidade viva e feliz, então vamos tornar também a vida do outro, que não é necessariamente aqui da nossa comunidade. Doutor Fábio, deixa eu fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estou empolgado aqui com essa conversa de hoje, né? Porque, inclusive, esse sentimento de pertencimento, você vê, um maestro forró da vida, né? O maestro forró vai no Jô, vai no Serginho Grosman, em todo canto que ele vai, ele fala com o maior orgulho, então eu sou da bomba do Emetério, né? Porque ele nasceu lá, porque ele arregimentou aquele pessoal de lá, né? E as ações culturais que transformou a bomba do Emetério, né? E são ações como estas que sem nenhuma pretensão política. Quando um camarada começa a fazer um negócio desse, aí já vem na cabeça, não, esse cara está fazendo isso porque amanhã ele vai querer ser vereador, aí está juntando o pessoal todo. Na cabeça das pessoas passa isso também. E não é o caso, você vai saber por quê daqui a pouco, depois do intervalo. Sai daí não.